Chegamos em uma estação histórica onde a sucata humana se tornou uma realidade. E quando nós observamos o mundo pós-guerra, por exemplo, você percebe que o contexto humano se tornou literalmente cintulho existencial. Então, foi necessário que a pedagogia do mundo pós-guerra criasse personagens infantis com uma configuração heróica. Como, por exemplo, quando você pega histórias de homens como Clark Kent ou Bruce Wayne, ou do Superman e o Batman, você percebe uma análise sociológica em relação a esses personagens existenciais sociais. Por exemplo, o Clark Kent era um redator de revistas, um homem com intelectualidade evidente e um pseudo-nerd. E quando você observa sua reação social em relação ao contexto existencial, é um homem que tem uma profunda fragilidade em relação a mulheres. Ele é tímido, é um homem que é retraído, mas quando ele coloca uma fantasia, ele se transforma no Superman. E quando você observa, por exemplo, todo o contexto com o Bruce Wayne, é um milionário, ou se trata de um milionário, um homem que tem recursos sociais e que foi criado a partir da dor existencial, com foco de tensões, com abismos existenciais e com masmorras existenciais. Porém, este homem criado nas trevas, quando ele coloca uma fantasia do Batman, ele se transforma num super-herói. E tanto ele como Bruce Wayne têm uma configuração de deter os inimigos sociais, mas são impotentes em relação ao inimigo da alma. É dessa forma que o moralismo emotivista se existencializou no mundo pós-guerra e no mundo contemporâneo. Quando você observa a configuração do céu sobre a terra a partir do contato com o Consolador, fica muito evidente, muito claro o como nós podemos nos mover a partir do batismo com o Espírito Santo. Nós não somos super-homens, nós não temos superpoderes, mas quando Jesus esteve entre nós com os seus discípulos, seus 12, ele disse: eu estou indo para os céus, estou indo para a glória, mas deixarei com vocês o Espírito Santo, que é o Espírito de consolação. Com isso, é muito evidente e muito claro saber que a principal evidência de alguém que é batizado com o Espírito Santo não é fluir nos dons espirituais, muito menos dominar características celestiais em relação aos próprios dons, mas a principal característica de alguém que é batizado com o Espírito Santo é ser consolado. É quando os ventos da vida vêm e você, mesmo sendo um ser humano comum, um homem normal, mesmo sem superpoderes existenciais, você consegue triunfar no caos, porque o Senhor deixou contigo não armamentos específicos, mas características que só existem nos céus, como, por exemplo, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, temperança e esperança. Tudo isso traz uma conotação de alguém que tem o Espírito Santo, que não é uma roupa, não é um contexto emotivista, não vem a partir das suas emoções, mas é literalmente um batismo no Espírito, de dentro para fora. E o Senhor Jesus nos dá essa configuração de podermos triunfarmos o caos, porque temos o Espírito de consolação. E esse Espírito de consolação nos faz ser homens comuns, normais, que não precisamos de uma fantasia para olhar para um espelho existencial e mentirmos para nós mesmos. Não, o Senhor lida com seres humanos que têm dores reais, que precisam de soluções reais, porque agora nós temos o Espírito Santo. E isso nos faz, cara, sermos uma geração mais sóbria. Quando nós observamos o contexto dos 12 discípulos, nós observamos que eram homens extremamente comuns, homens que não era possível darmos dignidade social, homens que, segundo a pedagogia, não tiveram muito avanço existencial. Mas Jesus foi tão soberano e tão sóbrio que ele encontrou homens como Pedro, que cheirava a peixe, e a partir desse microcontato, esse cara começou a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. Por quê? Porque o Espírito Santo te muda de dentro para fora. Porque o Espírito Santo ativa em si uma mudança de identidade, uma mudança comportamental, e ele muda a sua essência. É isso que podemos observar como contexto heróico. Se você puder gerenciar suas crises internas e ser alguém que domine o caos da sua existência a partir de um domínio próprio, pode ter certeza que você conseguiu dominar o maior monstro existencial social, quando você domina a si mesmo. Portanto, eu te digo, cuidado com o moralismo evidencial ou cuidado com o moralismo emotivacional. Cuidado com tudo isso. Permita que o Espírito Santo ele seja alguém que não te motive. Permita que ele seja uma trilha natural, a ponto de você não inventar um caminho para onde você quer ir, mas que ele seja simplesmente uma bússola que te direcione, te guia e que te faz, cara, chegar a caminhos dignos de vida eterna. Eu quero te convidar a você permanecer comigo aqui nesse canal chamado Entre Aspas.